Olá! Agora você pode acessar os conteúdos do Corpo Freudiano Escola de Psicanálise São Paulo pelo podcast e pelo canal do YouTube. Você pode ver também os vídeos de encontros, aulas, debates em nosso Facebook. Para maiores informações, siga a gente no Facebook Corpo Freudiano São Paulo. Seja bem-vindo e bom proveito! Bem, pessoal, boa noite a todas e a todos. Dou as boas-vindas aos que estão acompanhando essa live através do Facebook do Corpo Freudiano de São Paulo. E nós hoje vamos realizar uma conversa, na nossa atividade, Conversas do Corpo. Essa atividade, ela ocorre esporadicamente, hoje, que é quinta-feira do mês, então nós tivemos essa ocasião de convidar a nossa colega Maria das Graças Ramos Del Corso, que ela é uma psicanalista, membro do Corpo Freudiano de São Paulo, que já há muito tempo vem trabalhando com a interface entre literatura e psicanálise, em particular com a obra de Shakespeare e psicanálise. E ela nos propõe hoje, nós vamos fazer uma conversa com ela em torno de uma elaboração que ela chamou O Mercador de Veneza e a questão do corpo em psicanálise. Vamos falar do corpo nessa grande peça de Shakespeare. Né? Vocês sabem que, né, o famoso crítico, né, historiador de literatura, o professor Harold Bloom, que tem uma obra magistral, eu suponho que todos conheçam, mas eu trouxe aqui para mostrar para vocês, né? Shakespeare e a Invenção do Humano, né? Um livro incontornável, né, no contexto contemporâneo, para a gente poder situar a obra de Shakespeare. E quando ele fala das relações entre Shakespeare e Freud, ele diz assim, que é uma extrema pretensão, né, achar que a psicanálise freudiana vai explicar Shakespeare, porque é sempre, né, o maior autor que explica o menor. Né? Então, é Hamlet que explica a psicanálise, é Hamlet que ilumina a psicanálise, é Shakespeare que permite, né, uma leitura da subjetividade contemporânea do homem como interioridade, do homem como um diálogo interno consigo mesmo, que a gente vê através de todo o seu teatro. E Freud, em última instância, né, a gente deve dizer isso em sua defesa, ele reconhece isso de bom grado. Freud tinha em Shakespeare, talvez a sua principal referência literária. O Ernest Jones, biógrafo do Freud, dizia que ele se interessa muito cedo pela obra de Shakespeare, que ele gostava tanto da obra de Shakespeare, que muitas vezes ele sabia trechos inteiros de cor das peças de Shakespeare. E ele se refere a Shakespeare de uma ponta a outra da sua obra. Vocês lembram que quando nas correspondências com Fliss, quando ele começa a interpretar essas próprios sonhos, quando ele começa a descobrir aquilo que seria o complexo de Édipo, ele primeiro fala de um complexo de Hamlet. Só depois que ele vai falar do complexo de Édipo, para falar em Hamlet, esse complexo aparece de uma forma disfarçada, de uma forma... quando o fantasma interroga Hamlet, né, dizendo que ele precisa se vingar, né, do assassinato que ele sofreu, né, o pai dele volta do além para solicitar a Hamlet a sua vingança, né, e toda a peça é que Hamlet não consegue executar a vingança que o pai solicita, o fantasma do pai solicita. E aí o Freud se interroga, né? Por que o Hamlet não consegue executar essa vingança? Ele não consegue porque, diante da questão do pai, olha, você vai lá e você se vinga, né? Você aplica a justiça naquele que desejou, né, matar o seu pai e dormir com a sua mãe. Você precisa executar esse homem.
né? E o Hamlet fica paralisado. Então, essa primeira versão do Édipo, isso atravessa toda a referência à obra shakespeariana, atravessa toda a obra do Freud, e no final da vida, né, o seu outro biógrafo, Max Schur, ele fala, né, que quando ele era um médico de Freud, que atende Freud já na velhice, Freud já muito doente, velhinho, e que Freud dizia, né, que no final da vida ele queria ter uma atitude como a de Macbeth, quando o próprio Macbeth estava confrontado à morte, que ele não poderia escapar da própria morte. E aí, na luta lá final, no duelo final, ele diz assim, não, pelo menos a morte vai me encontrar no meu posto, né? Vai me encontrar portando a minha armadura. Então, Hamlet o Shakespeare é um interlocutor fundamental para a psicanálise. E a Graça, então, ela se propõe a trabalhar com esse autor decisivo para toda a obra psicanalítica, a partir de Freud, o próprio Lacan, ele também se refere todo o tempo à obra de Shakespeare, né? A Graça vai trabalhar uma referência que Lacan retira, não é, do Mercador de Veneza, né? Essa questão da libra de carne, para tratar do problema do corpo em psicanálise. Então, nós teremos uma conversa extremamente interessante, com certeza, hoje, com a nossa colega, com a Maria das Graças Ramos Del Corso, e que vai nos falar agora, então, sobre o Mercador de Veneza e a questão do corpo em psicanálise. Bem-vinda, Graça. A palavra é sua. Obrigada. Obrigada, Mário. Boa noite a todos. Eu sou a Graça. Participarei dessa atividade Conversas do Corpo, falando do corpo na psicanálise. Esta noite eu tenho o privilégio de dividir esse espaço com o Mário Eduardo, na função de comentador, que com certeza enriquecerá esta apresentação. Um agradecimento especial aos meus colegas do Corpo Freudiano de São Paulo, especialmente ao Gustavo, responsável pela tecnologia e comunicação, e a vocês que estão do outro lado da telinha nos prestigiando. Convido a todos a embarcarem nesta viagem, psicanálise e literatura, e espero juntos saborear estes momentos com saber e sabor. Sejam muito bem-vindos. A proposta aqui é abordar o tema sobre o corpo na psicanálise, baseado nas teorizações de Jacques Lacan, tendo como pano de fundo um clássico de Shakespeare. E como resultado dessa articulação, eu nomeei este trabalho O Mercador de Veneza e a Questão do Corpo para a Psicanálise. Após a minha escolha, eu fiquei pensando por que eu resolvi começar pelo tema do corpo. E não levei muito tempo para encontrar a minha resposta no seminário 20 de Lacan, na lição número 11, e fiquei sob o impacto da fala de Lacan, que dizia mais ou menos assim: o corpo, isto deveria surpreender mais vocês. Fiquei sob o impacto e foi a partir dessa frase que esse trabalho foi elaborado. Um ponto que eu preciso enfatizar é que eu não tenho nenhuma pretensão de dar conta da sua obra, até porque esta não é a minha proposta. A minha ideia é apenas puxar um dos fios dentre tantos que este clássico, Mercador de Veneza, comporta para pensar a questão do corpo para a psicanálise. Sobretudo porque não importa a época que retornemos qualquer uma de suas obras, esta continuará nos fazendo questões, nos ensinando alguma coisa. E a impressão é de que não alcançamos o seu fim. Os seus textos se assemelham muito com cada um de nós, ou seja, o modo como vivemos e experimentamos o nosso tempo. Bom, a partir desse momento farei uma leitura, né, sobre essa apresentação em 4 momentos, conhecendo um pouco do autor, não um resumozinho. Depois, um breve resumo da peça, O Mercador de Veneza. Sei que todos vocês conhecem, mas um pouco para refrescar alguma coisa, o ponto que eu vou trabalhar. E a terceira parte seria sobre essa articulação do corpo para a psicanálise.
e, no final, as considerações finais. Um pouco da história do Shakespeare, né? Nasceu em Stratford-on-Avon, na Inglaterra. A data de nascimento é considerada 23 de abril. Uma curiosidade, a mesma data do santo padroeiro da Inglaterra, que é São Jorge. No ano de 1588, ele foi morar em Londres. Em 1592, já começou, né, com uma carreira bem-sucedida como ator, escritor, e aí vai, poeta e proprietário de companhia de teatro. Escreveu mais de 38 peças e viveu 52 anos. É uma pena, porque tem uma obra extensa que nos faz questões o tempo todo. Reconhecido no seu tempo, e hoje ele é considerado o maior e influente dramaturgo e escritor da língua inglesa. No período de 1592 a 1594, os teatros londrinos foram fechados por causa do surto da peste negra. Esse ponto eu acho interessante porque vem a calhar com o momento atual que nós estamos passando também, né? Shakespeare continuou trabalhando nesse momento que os teatros estavam fechados, mas se debruçando mais sobre seus sonetos, né, que fizeram muito sucesso, a maioria sobre o amor. Escreveu mais de 138 sonetos. Curiosidade, segundo alguns historiadores, apenas 3 peças são de sua autoria. Sonho de uma Noite de Verão, As Alegres Comadres de Windsorne e A Tempestade, já no final da vida dele. As demais foram retiradas e transformadas de obras já existentes, como é o caso do Mercador de Veneza. Ele está inserido no contexto do Renascimento inglês, que era o objetivo resgatar os ideais humanistas classicistas gregos romanos, que aconteceu de uma forma especial com o teatro, rompendo com o pensamento medieval sobre as ordens da igreja, mostrando uma outra forma de viver daquela época, aceitando mais os sentimentos de forma mais extensa e se permitindo ultrapassar essa dualidade do bem e do mal. A reforma protestante e o humanismo introduziram novos elementos nas representações. Shakespeare trouxe a complexidade do humano à tona, como diz o seu biógrafo Harold Bloom. Antes dele, os escritores pendiam por uma visão mais maniqueísta. Ele é um escritor que ele recebe muitas críticas, a maioria favorável, outras nem tanto. Por quê? Suas obras nos falam de valores atemporais, justiça, amor, vingança. Portanto, eu acho que não podemos julgar uma obra dessa grandeza com valores temporais. Muitas vezes escutamos alguns relatos, o Shakespeare é machista, nas suas peças só tem reis, cadê as rainhas? É preciso ter um certo cuidado para que a análise não se torne muito rasa. Viveu em tempos conturbados através de suas peças, ele abordava temas muito espinhosos, com críticas à sociedade e à política da sua época. Questões que dialogam fortemente com os impasses que ainda incomodam o mundo atual. Ele é muito atual. Ele afastou-se do teatro por volta de 1610, retornando para sua cidade natal. A data do falecimento dele foi 23 de abril, a mesma data que se comemora a data do seu nascimento, aos 52 anos. Os seus restos mortais estão na Igreja da Santíssima Trindade, na sua cidade natal, mas a sua vida sempre esteve envolta de muitos mistérios e imprecisões. Um fato, até hoje, é não se conhecer a causa da sua morte. Outro mistério são os versos escritos em sua lápide. Eu até coloquei aqui esses versos, né? Vou ler para vocês, que é muito forte. Ele fala o seguinte, esses versos. Livra-te, meu caro amigo, por amor de Jesus, de remexer na poeira encerrada aqui. Bendito seja o que evitar estas pedras, e maldito o que incomodar o descanso dos meus ossos. Então, são palavras bem fortes, e tem um dado interessante que acho que uns 3 anos atrás, os administradores dessa igreja
gostariam de fazer uma reforma, porque a igreja está, né, precisando dessa reforma, mas, mesmo arrecadando uma boa quantia de dinheiro, eles ficaram muito receosos em mexer, né, em alguma coisa, justamente por conta da potência dessas palavras que consta na sua lápide. Então, é muito interessante ver isso. Bom, eu vou para o segundo ponto, que é o resumo da peça, uma coisa bem rápida, só para a gente refrescar um pouco do que se passa, né? É uma das mais polêmicas escritas obras do Shakespeare, mais ou menos escrita em 1596, porque aborda o choque entre diferentes culturas, tema tão presente hoje como o da Inglaterra do século XVI. É considerado uma comédia. A história, ela inicia-se com Bassanio, que é um moço de origem nobre, porém sem patrimônio, que deseja casar-se com uma jovem. Porém, terá que vencer uma prova proposta pelo pai da pretendente. E para investir no seu plano, ele pede empréstimo ao seu amigo, que é um grande empresário, chamado Antônio, que não tem dinheiro naquele momento. Contudo, ele se dispõe a ser seu fiador, caso ele recorra a terceiros. Bassanio, então, pede ajuda ao judeu Shylock, que era rejeitado por uma sociedade massivamente cristã, que, vislumbrando vingança, aceita emprestar a quantia de 3.000 ducados de ouro, ao ver que Antônio, o seu desafeto, será o fiador. Ao invés de cobrar juros, o judeu Shylock impõe uma cláusula contratual inusitada. Vejamos as condições do empréstimo registrado em cartório. Aqui eu coloquei uma citação do próprio livro de Shakespeare, que é uma edição portuguesa muito antiga, acho que é de 46, essa edição. É uma preciosidade, que diz mais ou menos assim: quero dar-vos provas dessa amizade. Acompanhai-me ao notário. Assinai-me o documento da dívida, no qual, por brincadeira, declarado será que, se no dia tal, em lugar também sabido, a quantia ou quantias não pagardes, concordais em ceder, por equidade, 1 libra de vossa bela carne, que do corpo vos há de ser cortada, onde bem me aprouver. Então, assim, é uma cláusula que está bem clara, e isso é registrado em cartório. Bassanio, bom, muito alegre, porque, né, de posse dos recursos, viaja para Belmonte, ele vence a prova, né, e consegue casar com a sua amada. Enquanto isso, em Veneza, Antônio, que era o fiador, descobre que está à falência. Ele não tem dinheiro para pagar o empréstimo feito pelo amigo. Shylock, ávido por vingança, ingressa em juízo para executar o contrato. E Antônio, sem condições de quitar a dívida, é preso e levado ao tribunal para julgamento. No tribunal, Shylock está irredutível, ele não aceita nenhum tipo de negociação. A corte, então, recorre a um jurista chamado Belário para solucionar o impasse. Mas eis que entra ali uma mulher, a Pórcia, que é a mulher do Bassanio. Ela arma um plano, juntamente com a sua criada, e assume o lugar do advogado para defender o devedor. Esgotadas todas as possibilidades de acordo, Pórcia, na pele da advogada, então o que ela diz? Concorda com a execução da pena. Fala que está de acordo. Mas desde que não derramasse uma só gota de sangue ao retirar a libra de carne, pois o sangue não constava da cláusula contratual. Bom, aí, diante dessa impossibilidade de executar a pena, Shylock recua, dizendo aceitar a proposta inicial, porém o advogado o impede, alegando que ele só poderá cobrar aquilo que ele tem direito. Diante disso, o credor desiste da causa, mas já é tarde e ele é condenado, porque ele não era nada querido em Veneza. Então, gente, agora eu vou passar para a terceira parte, que é a questão do corpo para a psicanálise, né?
que é a parte que nos interessa aqui da peça do Shakespeare. O não cumprimento da dívida que deverá ser paga com a carne, o que de início coloca em cena o impasse e a impossibilidade de separação entre os diferentes aspectos do corpo. Como pagar a dívida sem derramar sangue? Eis a questão. É por meio da metáfora da libra de carne que embaso a proposta deste trabalho, para pensarmos sobre a complexidade do corpo humano e nos perguntar qual o estatuto do corpo para a psicanálise. Uma vez que um dos fundamentos da psicanálise implica o conceito de corpo, por experiência que surge como enigma escutado por Freud quando ele encontrou com as histéricas e começou a se perguntar que corpo era aquele que se constituía de uma forma peculiar, percebendo que este pertencia a outra perspectiva, diferentemente do corpo biológico. Foi esta questão do não sabido que o levou a estabelecer uma compreensão dos aspectos subjetivos do ser humano, e naquele encontro ele constituiu um discurso novo, brotando dali o discurso analítico, inaugurando um novo saber pelo não saber, criando assim a psicanálise. Desde o início da teoria freudiana, a vivência do corpo incluiu o grande outro através da intervenção por uma ação específica do adulto experiente que atende a criança no seu desamparo, quando esta é invadida pelas necessidades da vida, resultando numa experiência de satisfação ou na sua falta, ou numa experiência de dor. Mais tarde, nós temos o Lacan reafirmando a presença inaugural desse grande outro no circuito pulsional da criança, enfatizando sua participação na marcação pela linguagem advinda desse lugar, onde o ser falante é um corpo atravessado por ela, pela linguagem, ressaltando a importância dos objetos e de A, que cobre o objeto A, e instalando essa marcação no movimento libidinal, acentuando a aproximação com a linguagem. Na teoria lacaniana, a ideia de corpo ela é bastante complexa e carrega a dimensão dos 3 registros, real, simbólico e imaginário, que se entrelaçam para articular o específico do corpo humano, o qual se organiza ao redor de uma estrutura de buracos. Para Lacan, existe pelo menos 3 corpos: um corpo orgânico, carne, real, outro corpo que chamamos de corpo de linguagem, marcado pelo significante, simbólico, e um corpo que inaugura a ideia de unidade, contorno corporal, que é o imaginário. E para que tal operação se concretize, a linguagem é fundamental, porque ela é a constituição desse corpo, pois através do corpo simbólico e imaginário é possível que o corpo real nele se incorpore. Como é difícil, quase impossível estar diante de uma parte de um corpo em carne viva, quer seja do outro ou do próprio. E quando este corpo comparece sem seu revestimento simbólico, causa-nos horror, angústia, pois estamos diante do real do corpo. E se estranhamos por este ser muito íntimo, à medida que ele foi matéria-prima do primeiro corpo. Contudo, retroceder é impossível. O humano, pela operação de linguagem, ele não suporta o escárnio, né? É uma homofonia com o próprio vocábulo, né? Escárnio. Porém, a nossa gênese é a carne, uma carne que está morta, e é necessário continuar morta para que se possa dar constituição agora ao corpo capturado pela linguagem. A estranheza do corpo se dá quando o sujeito se refere a um órgão e lhe é estranho. É porque, conhecendo este corpo, esse estranho desaparece quando esta carne está mortificada. Nesse caso, a estranheza do corpo cumpre a função de calar esse corpo orgânico, pois assim, mortificado, permanece como superfície para o escrito do simbólico do corpo simbólico. Doravante, a relação com os nossos órgãos se dará pela via da linguagem, a partir do momento de que nos tornamos falantes.
As teses inovadoras de Lacan sobre o corpo encontramos em seu texto Radiofonia. A linguagem é corpo que dá corpo. E esse não é um mero jogo de palavras. Quer dizer que o verdadeiro corpo humano é uma atribuição imaginária. Em outras palavras, este é o corpo de gozo limitado, o corpo apto ao amor e ao desejo. Nesse sentido, o nosso corpo não é um produto da natureza, é o discurso que dá corpo, justamente porque ele não perdeu a radicalidade de sua ligação com a natureza, e só pode ser encontrado através da linguagem. O que consideramos como nosso corpo não se reduz à experiência primária. Para o ser humano, só terá acesso ao seu corpo biológico revestido da unidade do contorno pelo imaginário, por via de ações efetuadas pelo simbólico, que guarnece a experiência, realizando uma passagem da lógica da anatomia para a lógica da representação e da forma, como lugar de manifestação do psíquico e do somático. Uma citação de Lacan nesse texto, que é interessante sobre o corpo, que ele diz o seguinte: volto primeiro ao corpo simbólico, que convém entender como nenhuma metáfora. Prova disso é que nada senão ele isola o corpo, a ser tomado no sentido ingênuo, isto é, aquele sobre o qual o ser que nele se apoia não sabe que é a linguagem que lhe confere, a tal ponto que ele não existiria se não pudesse falar. O primeiro corpo faz o segundo, por nele se incorporar. Está claro nessa citação. Então, entendemos o inconsciente estruturado como uma linguagem, e se a linguagem é condição do inconsciente, então o simbólico é anterior a este, uma vez que a carne, o orgânico, torna-se corpo quando investido pela palavra do grande outro. Na relação da criança com sua mãe, será constituída pelas primeiras experiências, numa transmissão de linguagem revestida na sua dimensão pulsional, operação que constrói bordas, perdendo alguma coisa ao entrar na linguagem. Então, o bebê, quando ele nasce, na sua estúpida e inefável experiência de ser, ele nasce um pedaço de carne e ele vai efetivar sua entrada no mundo pela linguagem, que o simbólico precede e o constrói. Essa carne, esse organismo, vão ser mortificados pela linguagem e vão atrair os significantes, fazendo então esse organismo se torne corpo. O que era ser vivo, só pedaço de carne, ser de gozo, por efeito do significante, torna-se um corpo desejante. Sendo assim, o discurso que precede e recebe esse corpo, à medida que é falado desde antes do nascimento. Por exemplo, será uma menina, será um menino, vai parecer com alguém, com a mamãe, com o papai, vou escolher tal nome. Então, a linguagem, esse significante, já precede algo da carne que vai transformar a partir dessa linguagem. E aí entra Lalande, que é a condição para a linguagem, que faz falar de um corpo pela profusão desses significantes que são depositados no bebê. O que é Lalande? Esse material sonoro de mal entendidos, esses significantes que vão traumatizar o ínfant pelas suas ambiguidades, pelo modo que este se faz ouvir. O bebê, durante o período intrauterino, ele pode fechar a boca, os olhos, as mãozinhas, mas os ouvidos vão permanecer sempre abertos. Lacan metaforiza esta operação de linguagem em 68, e ele chama esse corpo de corpo-leito, corpo-cama. E em 70, ele se refere ao corpo como uma mesa de cartas. Portanto, estaria assim este corpo-organismo em posição de receber essa enxurrada de significantes vindas do outro, do grande outro. Daí ele usar a expressão incorporação do corpo simbólico no corpo-organismo, pela própria homofonia entre corps, em francês, e corpus, cadáver, em inglês, permite ao autor afirmar que o corpo,
colonizado pelo significante, continua sendo um corpo que, mesmo morto, ele não se transforma em carniça. Mas o corpo habitado pela fala, em que a linguagem corpocifica, operação de erogenização deste organismo, consiste agora em retirar um gozo limitado, necessário para advir uma satisfação fora das fronteiras do corpo-organismo. Fazendo alusão à obra O Mercador de Veneza, Lacan reforça a ideia de que, enquanto irredutível, nenhuma nominação do objeto A recobre esse resto da operação que se dá pelo encontro da carne com o pulsional. No seminário 10 da Angústia, ele diz claramente, se referindo a essa peça O Mercador de Veneza, ele diz o seguinte: o que surge é esse resto, o objeto A, é a libra de carne. Estará lá o judeu exímio em cálculos que vem buscar o pagamento, exigindo que o combinado seja cumprido, ou seja, perde a libra de carne. Curiosamente, assistimos na peça, na história, o judeu na tentativa de driblar a condição irredutível deste resto, acreditando que, por ter nomeado ou designado a cifra do objeto como libra de carne, pudesse ter sua posse integral ao cortar a carne do seu devedor, sem contar que algo voltaria a lhe escapar. Então, o corpo em questão que está em jogo não é o corpo biológico pulsional. O que nos apresenta é um tecido. Então, eu acho legal essa palavra, né? A homofonia, tecido. Tecido pela pulsão, numa tessitura importante pelo trajeto curvilíneo da pulsão. É um corpo, porque o corpo ele é comparável a um queijo suíço, né? Ele é cheio de buracos, com entradas e saídas, como alguma coisa que circunda, passa perto, bordeja, algo crucial e o que está em jogo na prática do corpo que envolve o pulsional. Como Lacan indica na divisão do sujeito, o efeito da castração no corpo mostra que este corpo tem um limite, ele tem uma falta. Ele é um corpo finito, um corpo que fenece, mas que mesmo depois de morto, ele continua ali existindo, sendo falado. Por exemplo, como eu estou aqui me referindo a Lacan, ao próprio Shakespeare, como se fosse alguém tão próximo. Então, mantemos vivos por obra do corpo simbólico, na memória e na fala. Então, o sujeito continuará sendo falado, porque a linguagem está antes e depois. E quando morremos, a linguagem ainda assim estará lá na memória do outro, que continuará a falar daquele que se foi. Do corpo de um ser falante, corpo que habitava a palavra, a morte só tira a vida, isto é, sua aptidão ao gozo. A morte não pode subtrair do corpo simbólico nenhuma marca do significante e nem os atributos trazidos que ele detém da linguagem e do discurso. E dessa forma, o corpo simbólico não deixará de existir. O corpo simbólico, ele não é nem identificável, nem irredutível ao corpo vivo. Mesmo morto, restará um corpo, o corpo do falacer. Esta distância colocada entre o suporte real, o vivo e o corpo corpicificado pela incorporação do corpo simbólico, conduzirá a definir o corpo, principalmente a partir de sua determinação simbólica. A psicanálise nos apresenta um corpo que nos é estranho e não nos pertence. E o trabalho de apropriar-se, de habitá-lo e incorporá-lo não é tarefa fácil. Para se tornar nosso corpo próprio, é um trabalho exigido, iniciado desde muito antes da primeira infância. O corpo é primeiro superfície de inscrição, enquanto tal recebe uma marca, o traço unário, que o eleva a uma função significante que transcende o organismo do ser vivente, desdobrando-se nas infinitas vicissitudes, num processo que termina nem com a morte. Como nos diz este autor, o corpo não é talvez nada mais do que o objeto A.
esse resto de corpo que continua lá e que resiste ao desaparecimento, e que podemos dizer que no corpo humano cabem diversos saberes, um corpo demarcado por contornos e recortes, à medida que é colocado como o corpo das fantasias inconscientes. Nesse sentido, podemos nos perguntar até onde um corpo aguenta, tanto naquilo que ele suporta, no sentido do sofrimento, quanto no seu funcionamento como esteio da linguagem, uma vez que nessas inúmeras cartografias abrem para uma multiplicidade de práticas, sem que nenhuma explicação seja suficiente, porque algo sempre escapa. Assim, é preciso considerar que é por aí que podemos buscar nuances, como cada ser humano lida com o próprio corpo. Muitos conhecem a anatomia, a fisiologia, a estrutura do órgão. Entretanto, sobre o sintoma e a dor, exige que o sujeito fale. Na esteira dessas conexões, é possível dizer que temos um corpo ao invés de somos um corpo. Não, por quê? Na esteira dessas conexões, é possível dizer que temos o corpo ao invés de somos um corpo. Lacan nos diz no Seminário Livro 20, mais ainda, que todo sintoma é corporal. O sintoma é um acontecimento de corpo e também é um... Aqui está coberto, aqui eu não consigo ler, peraí. É um modo de gozar, é também um modo de gozar. O corpo real é aquele composto de substância gozante, nele não falta nada, que será conjugada em la língua. E o que é la língua? É esse substrato caótico da linguagem, ela está antes da linguagem. E somente aí é possível encontrarmos letras que poderão vir a compor um texto, desde que se tenha um outro que as leia. Como nos diz o autor, o ser falante é essa relação perturbada com o seu próprio corpo, que se chama gozo. Um minutinho. Presenciamos na clínica, através de escuta singular desses corpos falantes, aprisionados pelos diagnósticos prontos, um corpo refém da ciência e da cultura, apresentando-se conforme um padrão. São inscrições corporais de privações e excessos, em corpos esculpidos, que trazem a presença insistente da dor e do sofrimento, como tentativas de tamponar a falta. Como nos disse Lacan, o gozo é aquilo que não serve para nada, pois sabemos que os pontos de gozo infligidos ao corpo são buscas incessantes de uma inscrição que possa ser recoberta por um significante que, ao bordejar o real, promove a reconstrução do sujeito. Em nossos dias, não seria parte dessas buscas a expressão da disposição de pagar a libra de carne, que sempre deixa algo escapar, fazendo com que a dívida permaneça em aberto, uma vez que é o sangue que vaza dos cortes da carne e que nos reenvia ao pacto social, onde a dívida simbólica é, como sabemos, impagável? É interessante nos darmos conta que os nossos corpos são sempre demasiados e insuficientes. E isso não é curável, não é um problema a ser lamentado ou sonado. É a própria marca constitutiva da nossa corporeidade. Então, é o discurso analítico que pode movimentar o corpo por intermédio da fala e do simbólico. Lacan nos diz que o homem não sabe o que se passa com seu corpo, e a ciência, apesar de toda a teorização, também não. Sobretudo porque a enunciação do que se passa com o corpo cabe somente ao sujeito dizê-lo. Metaforicamente, uma libra de carne é o preço nominado que o ser falante tem que pagar para constituir-se como sujeito. Mas o sangue que seria derramado pelo falacê é o resto, que escapa à carne, produto impossível, inassimilável, resultado do corte simbólico que engendra o sujeito. Para finalizar,
é importante sublinhar que as reflexões introduzidas aqui não esgotam o debate em torno do corpo ao trazer uma contribuição a partir da obra O Mercador de Veneza, do William Shakespeare, que com o seu estilo inconfundível sempre nos instiga e nos leva a prosseguir, uma vez que não podemos perder de vista que um clássico seguirá seu caminho em direção a outras interpretações, assim como ocorrerá também com o corpo, que com seus mistérios nos provoca e comporta algo que vai além de nós mesmos, sem, no entanto, nos revelar sua última leitura. Como nos diz Lacan, lá quando eu comecei sobre essa frase, e aqui é uma outra edição, mas ela quer dizer a mesma coisa, o corpo ele deveria deslumbrá-los mais. Então, com essa citação do Lacan, eu encerro a minha apresentação e agora abrimos para uma conversa. Obrigada. Muito bem, Graça. Muito obrigado pela sua apresentação tão instigante, tão importante, né, que você nos traz, né, dessa reflexão sobre o corpo em psicanálise, a partir da obra O Mercador de Veneza. E eu tenho certeza que vai trazer margem a muita discussão, muitos debates, porque uma das primeiras características que eu acho do teu texto é que você traz realmente, ele é muito denso, ele é extremamente condensado, você traz muitos debates, né, extremamente importantes, e que você aponta os caminhos, você aponta, né, você dá indicativo dessas grandes questões, e deixando para o nosso trabalho de conversa, para poder ampliar essas pistas que você já tinha trazido, né, como uma maneira mesmo de nos instigar. Então, eu queria te felicitar por esse estilo e vamos tentar aproveitar, então, né, da tua contribuição, que me pareceu extremamente rica. Obrigada. Então, para lançar a conversa, eu gostaria porque você traz muitas questões, você traz a questão dessa amarração do corpo imaginário, simbólico e real, você traz a questão do gozo, você traz a questão do parler, do falacer, você traz a questão do la langue, como é que a la langue penetra, atravessa, constitui o sujeito humano como um parler, como um falacer, como um corpo constituído nas malhas da linguagem. Isso permite, como você diz aqui, retomando radiofonia, né? Você traz uma passagem que me parece muito densa, extremamente importante, e essa vai ser a minha primeira questão. Vou te fazer duas. Eu vou te pedir para você falar um pouco mais disso aqui, porque me parece extremamente importante, extremamente rico. Quando você fala da radiofonia do Lacan, você cita mais ou menos, eu vou condensar um pouco a tua citação, ele diz assim que é o Lacan falando no teu recorte, né? Que o verdadeiro corpo humano é uma atribuição imaginária. O verdadeiro corpo humano é uma atribuição imaginária. É o corpo de gozo limitado, apto ao desejo e ao amor. É extremamente denso, extremamente importante, meio desconcertante, porque nós temos aqui uma tendência a desvalorizar o imaginário, né? E você pensa justamente essa passagem extremamente rica, extremamente densa. A segunda questão tem a ver com a tua referência do título, a tua referência à peça do Mercador de Veneza. Você vai ancorar a tua argumentação em torno desse tema do Mercador de Veneza, né? A questão da dívida que o Antônio tem com o Shylock. É uma das peças mais problemáticas do Shakespeare, uma das mais difíceis da gente ler com os olhos contemporâneos, né? Se faz, né, várias advertências, né, que a gente tem que ter cuidado para ler a peça do Shakespeare com os olhos do século XXI. A gente tem que pensar, né, que a relação com os judeus, a questão que brota como uma espécie de um antissemitismo
marcante ali, era algo reinante, como totalmente naturalizado, a peça se dá nesse contexto, né? Mas o que é interessante é assim, que o personagem principal não é nem o Mercador de Veneza, né? O Mercador de Veneza é o Antônio, e nem sequer o Shylock, né? O personagem principal é a Pórcia, Exato. não é? Quem vai trazer um certo grau de sabedoria, né? E é interessante, porque ela interfere com a palavra no campo da lei. E ela permite que aquilo que seria só um uso da lei naquilo que ela tem de mais cruel, ela demonstra aí com essa questão que você traz aqui, que se for pagar a dívida com a letra da lei, ela é impagável. Porque a linguagem nunca consegue fazer uma precisão tamanha que o real que ela solicita, que era uma libra de carne, caiba no contrato. O contrato que o Antônio faz com o Shylock é uma libra de carne. Na hora que os dois, que vai ter o julgamento, o Bassanio oferece, através da fortuna da Pórcia, de pagar a dívida dele. Ele vem com o dinheiro. Aliás, ele vem com o dobro de dinheiro, ele teria mais dinheiro se ele quisesse. Ele recusa, porque a dívida tem que ser paga de uma maneira cruenta. Ele odeia o Antônio humilhava ele publicamente, cuspia nele publicamente, como era comum de acontecer, era um gesto cristão na época do Shakespeare, né? E durante toda a primeira fase da argumentação da Pórcia disfarçada de advogado, né, de um homem advogado, ela diz, não, mas você tem que ser clemente, né? Ele está te oferecendo pagamento, você tem que... É uma questão da clemência, como é que você, né, você aplaca a lei? Você não pode aplicar a lei na letra da lei, né, porque aplicar a lei na letra da lei é igual a crueldade. Então, ela dá várias saídas para o Shylock desistir antes. Só que ele quer, aplicando a lei, recuperar a dívida de carne. E quando ele finalmente diz assim, olha, você pode dar o dinheiro que for, que eu quero o que a lei determinou, eu quero que a dívida que ele tem comigo me pague. Ele diz, então tá. Então nós vamos fazer como você quer, nós vamos aplicar a lei na letra da lei. Você corta lá a libra de carne, mas não pode ter uma gota de sangue, porque se tiver uma gota de sangue, é uma tentativa de homicídio contra um cristão. Aí você vai ser julgado por homicídio, você vai perder todas as suas posses. E você não pode, né, não pode ter 1 grama a mais, nem 1 grama a menos. Você tem que cortar 1 libra. Se tiver um fio de cabelo a mais ou a menos, você rompeu o contrato e você vai ser julgado. Então, isso traz várias questões que me parecem importantes. Me parece que o que você está trazendo, né, e desenvolvendo com Lacan tem essa dupla polaridade, né? A questão da dívida, né? O preço que a gente paga por ter entrado no grupo humano, né? no laço social. Desde o Freud, né? Ele diz assim, ninguém entra a contragosto, ninguém entra, né? Porque o Freud diz assim, né? Só entra se disser sim, tem que ter uma Beyarron, né? Tem que ter uma afirmação. Então, quem topou está fazendo o jogo, está jogando o jogo da lei, está jogando o jogo humano, o jogo das formas simbólicas de corporificação, de sexualidade, de diferença sexual, etc. Só que você fica em dívida com a tradição, com a marca simbólica, com a civilização que te constitui. Então, tem algo desse elemento central da constituição do superego, que é a dívida, que está por entrada de jogo, né? Eu me constituo humano numa dívida simbólica. A dívida, a culpa tem a ver com
com essas questões. Então, me parece essa é a primeira questão, né? O que a gente perde, então, ainda com essa referência que o Lacan faz, não é simplesmente algo de abstrato, não é algo de... Né? O que a gente perde é um pedaço do corpo da gente. Tem uma incompletude na nossa constituição de ser. É como se a gente estivesse sempre atrás dessa libra de carne. Né? Ao mesmo tempo, a gente estivesse sempre em dívida com uma libra de carne em relação ao simbólico, e sempre em busca, não do outro, né? Mas da minha libra de carne perdida. Né? Isso tem me parece uma certa conexão com o que o Lacan já falava a respeito lá aliás, uma outra referência shakespeariana, ao omelete. Né? Isso. Né? Omelete, né? Quando ele fala que quando um bebê nasce, né? Ele vai perder, né, a placenta, ele vai perder os fâneros, né? Ele vai perder, né, todo o ovo que ele estava dentro. Né? Acho que uma outra vez a gente já tinha comentado, né, que placenta, toda a cobertura interna, né, que recobre o útero, que o bebê fica, tudo aquilo é tecido genético exclusivamente do bebê, não tem nada de mãe, é 100% do bebê. É como se o bebê nascesse dentro de um ovo, como um pintinho, só que não tem casca. Quando rompe, né, aquilo que fazia ele ter uma unidade nele mesmo, uma completude nele mesmo, é cortado fora. Então, o corte do nascimento não é um corte dele com a mãe, quando corta o cordão umbilical. É um corte dele com a completude dele, né? Que ele vai chamar de secundina, né? Ele dá um exemplo que ele vai dizer, né? Perde essa parte, né? O ser humano perde, o bebê perde essa parte, né? A placenta, tudo isso, é um pedaço ele perde dele, tudo. né? Então, justamente ele está falando isso porque ele quer falar, não é, da questão da libido. Né? A libido é como se essa incompletude, essa placenta se espalhasse pelo mundo, e o sujeito busca reencontrar essa unidade perdida. Então, me parece que a libra de carne dialoga com a placenta, com a unidade perdida. Mas ele introduz essa dupla questão, porque quando ele fala do omelete, né, que o homem no início é um omelete, é um ovo, né, mas ele remete ao Hamlet também, que vai ser o tema do Seminário 6. Então, tem esse... me parece que lá ele está focando mais no aspecto libidinal. Aqui no Mercador de Veneza, ele introduz uma outra dimensão, que tem a dimensão libidinal, mas tem também essa dimensão da dívida, como é que a gente quita as contas com o simbólico que nos constitui. Então, eu gostaria de te pedir para comentar um pouco, né? Como é que você vê, então, essa relação, bom, de certa maneira você já está trazendo aqui no nosso diálogo, aqui né, disso que me parece que tem introduzido mais claro quando ele faz a referência ao Mercador de Veneza, a libra de carne, que não é apenas que a gente perde um pedaço do nosso corpo, da completude do nosso corpo, mas que a gente fica devendo. Isso faz parte do que a gente acha da nossa dívida. Então, eu queria te perguntar, então, como que você vê isso, que tipo de consequências, inclusive clínicas, eventualmente, você vê nisso. Bom, eu vou parar por aqui, já me estendi muito, mas eu trouxe esses elementos mais para te dar uma ocasião de aprofundar. E, então, uma outra coisa que se traz condensada, né, e que, se você quiser, você pode falar, mas senão a gente primeiro passa a palavra para todo mundo, é como é que você vê, então, a relação, né, entre a psicanálise e a literatura, né, dessa maneira como o Freud e o Lacan, né, se deixam atravessar pelo Shakespeare para construir a sua própria teoria. Eu vou começar por você, essa citação do Lacan, né, do Hamlet. Né? Eu tenho um trabalho que eu fiz que chama O que sustenta Hamlet na suspensão do seu desejo, na sua relação com o gozo. E aí essa citação que ele vai dizer, não se faz Hamlet sem quebrar os ovos. Eu não sei onde está bem isso, mas é uma citação dele, acho que é no esse seminário que você está se referindo, né? É no seminário 6, né? 6, né?
Ele faz justamente essa trocadilho. Eu vou começar falando, Mário, sobre essa questão última que você colocou, sobre a psicanálise e a literatura, né? Porque eu acho que assim, eu sempre penso, né, quando eu escrevo alguma coisa, algum texto sobre sempre essa conexão da psicanálise com a literatura, eu lembro sempre do que o Freud fala em 26, no texto dele, Análise Leiga, né? Que ele vai dizer que um componente essencial da formação de um analista competente, seria a literatura, né? E aí eu fico lembrando, porque ele tinha contato com tantos livros, tantos tratados científicos, mas, na verdade, a inspiração dele maior era com a literatura, né? Com Goethe, Shakespeare, né? Heine. E a biblioteca dele continha todos esses livros, né? Mas as peças teatrais e esses livros da mitologia e da própria religião, né, era aonde que ele ia buscar essa inspiração. Até porque, né, há algo nesse eixo, né, que privilegia esse campo de diálogo, né, entre a psicanálise e a literatura. Há um eixo comum, que é essa complexidade da palavra, atravessada pela vida, né? Eu acho que é isso que o que mais assim, cada vez que eu leio Shakespeare, que eu me debruço sobre uma peça dele e vou escrever, então assim, as palavras, a forma como ele escreve, e é uma coisa muito forte, porque dialoga muito com a questão dos nossos tempos, né? Hoje eu estava lembrando que no Rei Lear, né, ele fala assim, acho que é um conde que está dialogando com ele, com o velho Lear, e ele vai falar o seguinte, né? Tempos difíceis, né? Quando que é que a peste quando é esse mundo, né? Da peste, é quando há um louco guiando cegos. Então, assim, isso é tão atual, né? Isso assim fecha, né? E aí eu estava vendo que tem um livro, recentemente foi lançado um livro de duas, eu acho que elas são jornalistas, e que o livro justamente assim, leiam Shakespeare antes que o mundo acabe, né? Porque ela faz essa conexão justamente esses pensamentos, esses recortes da própria palavra do Shakespeare em cada peça, e que é tão atual e que nos toca a todos nós. Com essa peça, O Mercador de Veneza, aí eu puxei um fio da questão do corpo para fazer essa conexão com o corpo, mas se você vê a posição do Shylock, né, que era um judeu, que era ali humilhado o tempo todo pela a outra parte de Veneza, ele era escorraçado, ele não tinha como se exprimir, até por conta de como que ele era colocado como uma pessoa muito inferior. E assim, nessa peça do Mercador de Veneza, ele tem um discurso que é maravilhoso, o discurso do Shylock, e é um discurso que, a hora que você lê, ele é muito atual, porque ele está falando dos problemas de hoje, né? Da questão dessa dificuldade das pessoas entender sobre a diferença, aceitar o outro como ele é. Então, se alguém tiver a oportunidade de ler esse diálogo dele, eu estou até com ele aqui, que eu falei, bom, se tiver um tempo, eu gostaria de falar, porque assim, Lê para a gente, Graça, porque é tá tão bom, eu vou ler, é muito importante o teu interessante. argumento. Espera aí, deixa eu aqui compartilhar a tela. Ele vai dizer o seguinte, espera aí. Isso está no ato 3, cena 2, do Mercador de Veneza. Esse livro que eu tenho a versão em português. Ele diz mais ou menos assim: ele me desgraçou, prejudicou-me em 1 milhão, riu-se de minhas perdas,
caçoou de meus lucros, escarneceu da minha estirpe, atrapalhou os meus negócios, esfriou minhas amizades e atiçou meus inimigos. Tudo isso por quê? Por eu ser judeu. O judeu não tem mãos, olhos, sentidos, afeições, paixões. O judeu não é alimentado pela mesma comida, ferido pelas mesmas armas, sujeito às mesmas doenças, curados pelos mesmos remédios. Não sente calor no verão e frio no inverno, como um cristão? Quando vocês nos ferem, nós não sangramos? Quando vocês fazem graça, nós não rimos? Quando vocês nos dão veneno, nós não morremos? Se vocês nos enganam, não podemos nos vingar? Se somos iguais a vocês em tudo, por que não nisso? E se o judeu enganar um cristão, o judeu encontrará humildade, não a vingança. Então, seguindo o exemplo cristão, se o judeu for enganado pelo cristão, seu sentimento não deve ser a vingança? A maldade que você me ensina, eu executo e, por mais difícil que seja, superarei meus mestres. Então, gente, isso é tão atual, isso assim é como você, o respeito pela ética da diferença, né? E isso é muito atual, né? Basta você mudar aí a palavra judeu para gay, negro, né? Escravo, mulher, né? Cabe, assim, isso não está na carne. Então, eu fico assim apaixonada de ver quando eu me debruço sobre essas palavras do Shakespeare. Eu falo, gente, isso é muito analítico. Não é à toa que o próprio Freud e o Lacan se inspiram, né, e mamaram muitas vezes, né, beberam desse leite aí da literatura. Outro ponto que eu queria marcar é a questão, outro fio dessa peça é justamente a questão do feminino, a questão da mulher, né? Então tem uma mulher ali que arma todo um esquema, né? E aí ela dá uma jogada de mestre o que ela faz, né? E ela leva até as últimas consequências, né? Toma o lugar do advogado, se traja como um homem, engana todo mundo da corte e acaba salvando o próprio marido da situação e o próprio o Antônio, que era realmente uma pessoa que realmente ele não gostava do judeu, do Shylock. Então, o Shylock era escorraçado o tempo todo. E é tão atual essa peça, embora escrita há mais de 400 e tantos anos, é tão atual que você vê, né? Em outras peças, o Haruano Suassuna, ele é inspirado no Alto da Compadecida dessa peça. Tem um filme brasileiro que chama Ó Paí, Ó, que é um filme rodado em Salvador, que também tem essa pegada também dessa peça. Então, assim, é algo muito muito atual, né? O Shakespeare, eu acho que é por isso que ele nos toca, porque ele fala de valores ao mesmo tempo se refere ao ser humano, é o que nós vivemos, o que está em cada um de nós. Então, eu fico um pouco entusiasmada para falar da peça. E a minha ideia foi justamente pegar essa questão do corpo, porque ela é tão complexa, realmente, sim, né? Você falou que eu fiz um apanhado. Ela é tão complexa, mas eu quis mostrar essa coisa desse corpo-organismo que ele revestido pela linguagem, né? É a partir daí que vem esse corpo que nós acreditamos que é o corpo que nós somos, né? Então, você vê, eu estava lembrando de outra passagem que é a questão da morte, da vida, né? O próprio mexicano tem um filme, né? Viva la Vida, que é um filme que eles festejam os mortos, que é justamente eles vão dizer nesse filme que quando os seus antepassados, quando os seus familiares param de falar daquele que já morreu, aí sim, esse realmente está morto. Enquanto ele estiver falando, enquanto ele estiver na linguagem, então é como se ele estivesse vivo. Então a carne fenece, mas o corpo, por operação da linguagem, ele está sempre ali. Ele vai
sempre, como a própria obra do Shakespeare, ela sempre vai remeter a mais uma abertura e mais questões, né? E você perguntou sobre radiofonia. Eu acho que radiofonia é um texto do Lacan que eu acho que ele é primordial para um pouco entender essa coisa do corpo. Eu realmente levei muito tempo para tentar entender como é que é, né, esse corpo. E eu acho que na radiofonia ele vai falar justamente dessa metáfora, né, desse corpo simbólico que isola esse corpo, que nós pensamos que é o corpo orgânico, mas sem essa linguagem, esse corpo não tem como, né? Então ele precisa ser revestido, né, por esse tecido, essa tessitura do opcional, que é isso que bordeja e que vai entrar e vai dar um novo corpo a esse corpo, que é o corpo orgânico, né? Então, uma coisa que eu gostaria até de salientar, porque é muito estranho quando ficamos diante de um pedaço ou cortamos né, tivemos alguma coisa na pele e aquilo fica exposto, realmente passamos mal, né? Não, tampa aí, cobre, né? Cadê a pele? Né? Então é como se tivesse revestido e essa carne primeira precisa estar morta, precisa estar revestida, calada, senão não tem como de aguentarmos esse estranhamento, né? Nos causa angústia. E outra coisa que eu queria falar é sobre a Lalang, né? Esse material caótico que é revestido desse bebê quando nasce, né? Que ele vem ao mundo e ele já é falado, né? Então, assim, quando o bebê chega ao mundo, ele já está encrencado com a própria linguagem. Até o nome dele, que é escolhido por outro, né? Que nós chamamos de nome próprio, de próprio não tem nada. Né? Ele vem por outra pessoa, né? É escolhido, é dado um lugar. Então, ultimamente eu tenho várias pacientes que estão próximas para ter bebê, e eu vejo isso claramente. O quanto com esse enxoval que preparado da criança, o quarto, a malinha para ir para o hospital, e essa criança vem embalado, revestido com esse enxoval de significantes, né? Essa enxurrada de significantes que já começa ali. E essa citação que eu ponho do Lacan é no Seminário 23, que ele vai dizer, né, que os olhos, e quando você pega realmente um ultrassom, às vezes está com o olho fechado, o bebê, às vezes está com as mãozinhas fechadas, mas os ouvidos estão sempre abertos, né? Esse substrato caótico da linguagem que é Lalang, né? Então, é por aí. Eu acho que que mais que você tinha perguntado, né? Por isso que eu acho que essa frase do Lacan, o corpo, isso deveria surpreender mais o analista, né? Porque é esse corpo que a gente encontra ali, né, com os nossos pacientes que chegam, né? E sempre nessa batida do encore, mais ainda, mais um pouco. Ou então, a lógica é a mesma se for para o negativo. Mas sempre é esse corpo que ele está sempre precisando de alguma coisa, nunca está satisfeito, né? Então, eu até tenho um livro, eu gosto muito do livro da Paula Miele. Ela tem um livro que chama Sobre as Manipulações Irreversíveis do Corpo. E ela trabalha isso, né? Essa questão do corpo tatuado, do piercing, né? Essa série de intervenções estéticas, né? Que não viram uma coisa qualquer, é uma necessidade. E aí temos a dizer que é um sujeito capturado, né? Capturado, quando ele faz isso com o corpo. Mas só no análise isso é possível ser desdobrado e ser falado, né? E eu estava lembrando que quando teve a descoberta do DNA, da hélice espiralada do DNA, eu acho que mais ou menos perguntaram para o Lacan, né? Mas agora as coisas vão mudar, né? E aí ele falou em relação à ciência, e aí ele fala, não, isso, né, vai continuar a mesma coisa, né? Vai existir sempre essa falha epistemológica entre a ciência e o corpo.
Porque o corpo, só quem pode falar de dizer é o próprio sujeito que vai saber falar do seu corpo. Então, é por aí. Eu acho que tem muita coisa, realmente, eu peguei vários pontos, né, sobre essa carne, mas eu queria deixar marcado essa coisa dessa junção, né, dessa carne, o corpo orgânico com o corpo simbólico, né? E aí se podemos pegar a alienação e a separação. Em outro momento ele vai falar desse corpo cama, esse corpo leito, né, da própria radiofonia, né, que está ali recebendo essa enxurrada de significantes e que, né, por isso que ele está ali, já começa já encrencado com a linguagem, nessa estúpida e inefável experiência de ser, né, um pedaço de carne que se transforma. Então essa foi o meu trabalho. Eu gosto muito de me debruçar sobre esses textos do Shakespeare, porque ele me ajuda a pensar muito na clínica, né? Que eu acho que a teoria sem a clínica, eu acho que ela fica um pouco sem sentido. Então, o que mais que eu poderia falar para você? Graça, talvez a gente possa agora, eu te agradeço muito as respostas que elas estão bem no espírito da nossa conversa, né? Então, se você concordar, a gente pode ampliar a nossa conversa agora para as questões que o pessoal que está nos assistindo está enviando. Nós já temos várias aqui. Eu recebo, como sempre, né? Nós temos aqui na nossa retaguarda, como você sabe, nas nossas lives, o Gustavo e a Amanda, psicanalistas do Corpo Freudiano de São Paulo, que no backstage torna possível esse nosso encontro. Então, queríamos dar um abraço para os dois, agradecer em nome de todos a ajuda indispensável deles. Então, eles estão enviando aqui algumas questões. Eu vou fazer umas duas aí para você por vez, para você poder responder. Talvez eu vá te pedir, já que você vai responder agora, de parar de compartilhar a tela, para as pessoas poderem te ver mais diretamente. A primeira questão é do Guilherme Monteiro, e que ele pergunta, por exemplo, uma modelo, o corpo vivo e simbólico não se relacionam? A outra questão é de Agus Cândido. Essa superfície de inscrição do corpo se inscreve significados ou significantes? Eu vou te deixar com essas duas questões, nós temos outras, mas depois eu trago para você. Então, Guilherme, né? Bom, então desculpa, mas eu só me referia ao Gustavo, achei que... Então, Gustavo e Amanda, obrigada, Amanda, Gustavo também de novo, né, por essa parceria e por vocês estarem aí também dando uma força para que esse trabalho possa ser executado. Guilherme, então, o modelo, né, ele tem um corpo vivo, sim, é o corpo orgânico, né, e o simbólico, e sim, ele se relaciona, né? Caminham sempre juntos. A única coisa que eu tenho a dizer é que esse simbólico e esse vivo tem sempre algo que escapa, né? Ele não está realmente na mesma conexão, né? Porque o simbólico ele vem por essa tessitura pulsional. Então, essa tessitura pulsional que para cada um vai ser de um jeito. Então, muitas vezes você vê uma modelo, eu acho que até não poderia falar isso, né? Porque eu acho que quem pode falar, não temos como dizer uma coisa do corpo assim, né? Alguém usa um piercing, ou alguém é modelo, ou alguém tem um corpo mais magro, mais gordo. Então, só a pessoa pode dizer disso. Mas isso não passa despercebido a um analista, né?
essas modificações do corpo. Isso não passa despercebido a um analista, né? Mas geralmente há uma insatisfação com esse corpo. Ele está sempre a mais ou a menos. Sempre falta um pouquinho, sempre falta alguma coisa, né? Então, é nesse ponto que não tem essa conexão, né? Tem um gap aí, esse corpo orgânico e esse corpo simbólico. O Arnos fala sobre a superfície do corpo, né? Com significados e significantes. Sim, ele tem significados, mas o que a psicanálise vai priorizar são os significantes, né? Os significantes que estão ali nesse corpo, né? Aquilo que realmente faz sentido para cada um, aquilo que eu costumo usar a palavra, né? Aquilo que faz questão, né? Muitas vezes a gente vê uma pessoa, e eu costumo dizer que esses significantes é como se fosse um mapa astral. Sempre você vai escutando aquela pessoa, sempre você vai ouvindo dentro do simbólico, as próprias palavras que ela usa, sempre ela se refere praticamente às mesmas, como se fosse um mapa astral ali, com aquelas palavras que realmente representa ela, né? Realmente ela usa aquelas palavras, né? Agora, o que é o significante? É preciso ouvir, né? Então, há uma diferença, o significado seria se podemos falar de um conceito que é geral. O significante é algo singular, particular para cada um. Não sei se eu respondi, Mário, você quer ajudar aí? Eu acho que a gente pode avançar nas nossas questões, tá? A Lara Pereira coloca: lembro do Alto da Compadecida. Uhum. O acordo de Chicó com o pai da Rosinha implica em não derramar uma gota de sangue ao tirar uma tira do seu couro. Foi o que você tinha evocado agora há pouco. Uhum. Essa questão da Lara. Na verdade, é um comentário. Se você quiser expandir o teu próprio comentário a respeito disso, a Lara está te dando essa ocasião também. E a nossa colega, nossa amiga, psicanalista do Corpo Freudiano de São Paulo, a Maria Tereza Lamberti, ela diz assim: Graça, para continuarmos com a literatura, com a arte, a partir de sua brilhante exposição, evoca-me a questão da vida em sua inefável e trágica condição, que é a morte. Em Antígona, há a condição de restar entre duas mortes. Gostaria, de, se possível, de um comentário seu a esse respeito. Grata. Então, vamos continuar com essa questão da Lara, sobre o Alto da Compadecida, e da Tereza, que a respeito, como é que você dialoga com a Antígona nessa questão da morte ou de permanecer entre duas mortes. Então, Lara, o que eu tinha falado, né, que essa peça ela inspira vários outros autores, né, então, não só do cinema, mas também com o nosso o Suassuna, né, que ele tem realmente esse filme, né, e ele é feito um filme, mas é feito da obra dele, né, do Alto da Compadecida, que é justamente que implica em não derramar nenhuma gota de sangue, né? Como se isso fosse possível, né? Então, esse corpo orgânico com esse corpo simbólico, eles estão no entrelaçamento. Então, quando Lacan fala do simbólico, real e imaginário, então percebe que eles estão juntos, eles tem um entrelaçamento entre eles, né? Um não vai sem o outro, em torno dessa estrutura que seria o buraco. Então, dali é construída alguma coisa, né? Então, eu penso que realmente inspira para a gente pensar e também o pagamento que todos nós temos que fazer, né, para entrar na linguagem. Pagamos alguma coisa, perdemos alguma coisa, ganhamos alguma coisa, mas deixamos para trás alguma coisa, né? Sobre a minha querida colega Tereza, né, que pergunta sobre a literatura e a arte, a vida e a morte, né? E eu queria resgatar até, Tereza, uma fala do Fernando Pessoa, que vai dizer que a arte existe porque a vida só não dá conta, né?
Então, é preciso da arte, é preciso da literatura, porque ela só é preciso para que podemos continuarmos andando, caminhando, né? É isso que nos leva um pouco além, é isso que nos deixa, acho que mais até entusiasmado e porque a vida em si ela não cobre. Precisamos da arte, né? Sobre essas duas mortes que você se refere a Antígona, que o Lacan trabalha no Seminário 7, o Seminário da Ética, se eu não me engano, não estou muito fresca. Mas ele vai dizer o seguinte, o próprio organismo ele quer morrer da sua forma, né? Ele quer morrer do seu jeito. Justamente essa segunda morte é como seria quando você, pelo que eu entendo, né, gente? Quando essa segunda morte seria quando você... eu acho que assim, né? Quando você começa até viver essa pulsão de morte sem valorizar essa vida. Então, você adianta, você entra numa morte, sendo que a morte ela vai chegar para todos nós. Mas o que nos faz vivo? É porque nós temos a morte próxima, né? Então, eu não estou muito lembrado, Tereza, sobre essa questão dessas duas mortes. Até trabalhei num texto não faz muito tempo, né, sobre a Antígona, né, que é a questão do desejo. Mas a Antígona, aí, resgatando um pouco, a questão dela é do desejo puro, né? Esse desejo puro que leva ela o desejo puro sabemos que leva ao gozo mortífero, né? E justamente ela sucumbe em cima desse desejo puro dela. Porque o que é o desejo? O desejo é falta. É isso que nos faz vivo, né? É o limite, né? Podemos até gozar esse gozo fálico, né? Mas o gozo do outro, o gozo total, ele é mortífero, isso despedaça o ser humano. Eu não sei se eu expliquei bem, mas assim, não estou muito conseguindo encontrar as palavras para te dizer sobre isso. Mas eu acho que é isso. Da vida e da morte, eu acho que tem a ver com essa citação do próprio Fernando Pessoa, né? A arte existe, a literatura existe, porque a vida em si não dá conta, né? Precisamos da arte e da literatura, né? E eu acho que é isso que ele está se referindo a essa segunda morte, né? Quando você tem a vida, mas você prefere morrer em vida, né? Sem esperar que essa vida realmente essa vida cumpra o seu papel, né? Que acho que tem a ver com o gozo da carne, o gozo mortífero. Que mais? Eu vou te fazer, então, mais algumas perguntas que estão chegando, tá? Uma pergunta da Paula Vieira, ela diz assim, o corpo, carne revestida pela linguagem, marcada pela finitude e morte, por mais mórbido que isso possa parecer, quando é invadido por uma coisa que, por não morrer, justamente pode nos tirar a vida. Para mim é surpreendente esse paradoxo das células cancerígenas que subverte a vida e a morte. Esse é um comentário da Paula. E a nossa colega, Luzimar Pontes, do Corpo Freudiano, psicanalista do Corpo Freudiano de São Paulo, ela pergunta assim, hoje o corpo é um objeto a serviço de anseios sociais? Uhum. Deixa eu anotar aqui. Bom, Paula, obrigada, Paula, pela sua pergunta. Então, eu acho que esse corpo carne revestido, né, por mais mórbido que ele esteja invadido, justamente por essas células cancerígenas. Mas o que é esse corpo que se deixa ser invadido, né? Deixa ser invadido. Será que não teria esse componente desse corpo pulsional que faz furo nesse corpo, aonde ele não poderia furar, né?
porque é justamente, né, o que cada um faz com o seu corpo, né? Esse corpo precisa ser mortificado para que você possa estar na linguagem, e esse corpo, você só tem, por exemplo, eu fico pensando, né? Quando estamos diante desse corpo, um fígado que está dolorido, que está com um problema no próprio coração, então você vê que nós lembramos desse organismo o tempo todo. Basta você ter um problema dentário que você começa a lembrar que você tem dente. Fora isso, você esquece é como se esse corpo carne, corpo orgânico, ele precisa ser calado, né? Para que esse corpo simbólico realmente possa continuar e que ele possa ser, vai fenecer, sim, mas ao seu tempo. Acho que é Freud que fala isso. Então, eu acho que as células cancerígenas, sim, acho que tem um componente, né? Tem um componente também aí, emocional. Aonde que entra? Eu sempre, quando eu atendo, eu pergunto para os meus pacientes que chegam com uma questão, né, se perguntando sobre essas dores. Eu tenho um trabalho muito legal sobre de que padecem as mulheres, que é o sofrimento das mulheres, né? Sobre esse insuportável do sofrimento. Mas o que é o padecer? Sofrer, nós vamos sofrer, né? Faz parte do ser humano. Mas o que a gente faz quando a gente padece? Quando você padece desse sofrimento, você está capturado pelo gozo, né? Você está ali preso, né? O gozo é aquela coisa visceral, ele é tenaz, né? Você não é da ordem do querer. Agora eu não quero, agora eu não vou sofrer, né? Então eu acho que tem sim um componente emocional, né? E que brechas que esse corpo deixa para que a doença, o sofrimento, ou esse corpo que fenece antes do tempo possa acontecer, né? Sobre a pergunta da minha colega, agradeço, Luzimar, também, né, se o corpo hoje é um objeto a serviço dos anseios sociais, eu te diria que a questão do corpo é uma coisa muito singular. É lógico que estamos na cultura, estamos inseridos numa sociedade onde que encontramos muito esses corpos capturados, esses corpos modificados, né? Basta você ver a questão das academias, né? Então, fala assim, eu vou malhar. Então, o corpo que é malhado é um corpo que precisa sofrer, né? Então, por que esse corpo precisa sofrer? O que tem a mais nesse corpo que eu tenho que fazer eu sofrer? Então, eu acho que sim, tem uns anseios sociais e tem essa coisa, a mesma coisa quando chega nos nossos consultórios com um diagnóstico pronto, né? Está capturado por alguma coisa. Mas a partir daí, do momento que você escuta isso e você põe o seu paciente a trabalho, né? Que ele possa ali encontrar começar a encontrar, né, uma resposta para a sua dor, o seu sofrimento e a sua insatisfação, para que isso possa movimentar e outras letras caiam, né? Caiam desse real que está ali cristalizado e que muitas vezes, eu não sei assim, mas a minha experiência, muitas vezes eu atendo muito adolescentes, né? Que chegam adolescentes com 15 anos que quer fazer cirurgia mamária, que quer colocar prótese. Então, assim, é assustador. Então, essa coisa desse corpo que ainda está em formação. Então, tem uma conexão totalmente, uma desconexão com esse corpo. Então, a busca, né, da perfeição, a busca de realmente desse social, que é a busca do modelo, de alguma coisa que... Eu costumo falar isso como a lei do Procusto, né? Que tem um suplício, né? Quando passava os viajantes, tem a ver com a mitologia, passava os viajantes e ele mandava deitar numa cama, né? Os pequenos deitavam na cama e tinha que esticar até, e o grande tinha que caber naquela cama. Então, assim, é uma medida para todos nós. É isso que a sociedade acaba um pouco passando, e nós automaticamente estamos, né, nesse mundo, acabamos buscando esses modelos e repetindo.
Mas no analista, numa relação, isso não passa despercebido, né? De se perguntar, eu sempre falo de colocar um pensamento, né? Entre a ação e o que a pessoa quer fazer, né? Pensa um pouco, né? Por que você quer isso agora? Então, às vezes eu vejo que muitas vezes funciona, né? O poder da palavra, que é a mesma coisa que eu encontro na literatura de Shakespeare. O poder das palavras dele, né? As citações, quando você faz um recorte de qualquer peça, né? Eu agora vou começar a trabalhar sobre Otelo. Eu tenho um trabalho sobre Hamlet, sobre a questão do desejo. Eu tenho um trabalho sobre as mulheres shakespearianas, que eu peguei a Julieta, peguei a Ofélia e a própria Lady Macbeth, falando um pouco da posição da mulher. Então, que eu acho muito interessante para fazer essa conexão e me inspira muito a estudar e a trabalhar todos esses temas. Bom, a nossa conversa está super animada, tem um monte de questões aqui, eu acho que Manda para está sendo mim. muito estimulante para todo mundo. Eu vou te propor, para a gente poder, pelo menos, tentar dar a palavra ao máximo de pessoas, fazer 3 questões agora, tá? Uhum. Em vez de 2. Uma é da Mônica Damasceno. Ela diz assim: muito obrigada. Como pensar a clínica da psicossomática articulando com a peça O Mercador de Veneza e Lalande? Como articular a clínica da psicossomática com a peça O Mercador de Veneza e Lalande? A questão da Emily Machado. Qual o lugar do corpo hoje com o advento da pandemia e os atendimentos virtuais? E vou fazer agora uma terceira questão ainda, tá? Que é do nosso colega, nosso amigo psicanalista do Corpo Freudiano de São Paulo, Rodolfo Rufino. Ele diz assim: para Lacan, o corpo, em sua unidade, apesar de sua concretude, bem antes de ser habitado pelo simbólico, constituído pelo imaginário. Essa afirmação ganha inteligibilidade à luz de uma afirmação tardia de Freud sobre o eu, tomando enquanto um eu corporal, como a projeção da superfície do corpo. Esse eu corporal remete-nos ao contorno que dá corpo à carne, contorno pele, onde se inscreve, para além dos poros que lhe fazem furo, por um lado, os órgãos dos sentidos, janelas ao mundo, é recortado pelas zonas erógenas, lá onde a pele é interrompida pelo que articula o interior ao exterior, além do túnel do sistema digestivo pelo qual o corpo é literalmente atravessado. Limite entre duas exterioridades, a exterioridade externa, o mundo, a exterioridade interna, a carne pulsional. A extremidade do corpo delimita o lugar da epiderme, e a epiderme é, tanto quanto o sistema nervoso, de quem ela recebe as terminações sensíveis mais distais, embriologicamente falando, um desdobramento da ectoderme. O contorno que dá unidade à pele é um contorno sensível e, antes de mais nada, um contorno tátil. Não seria o reconhecimento das bordas corporais como borda sensível um caminho para podermos, talvez seja pensar, está faltando uma palavra, para podermos pensar a constituição da unidade corporal como imaginária? Então, são essas 3 questões. A questão, então, só para te recordar, né, sobre a psicossomática lida a partir do Mercador de Veneza e de Lalande. A questão sobre o corpo hoje, né, nos atendimentos da pandemia, atendimentos virtuais, o lugar do corpo no advento da pandemia e dos atendimentos virtuais. E a questão do Rodolfo, né, sobre a questão da borda corporal como um caminho para podermos pensar a constituição da unidade corporal como imaginário.
Vamos lá. Bom, a Emily, né? Qual o lugar do corpo no... Peraí. Mônica, como pensar a clínica da psicossomática com o Mercador de Veneza e Lalangue, né? O Mercador de Veneza é uma obra onde eu faço essa conexão desse corpo, dessa passagem, desse corpo-organismo para o corpo pulsional, né? Dessa tessitura que é feita, né? E aquilo que eu falei, que é, por exemplo, assim, Lacan, quando ele fala da falha epistemossomática, é um termo que ele usa, ele não gostava muito de usar o termo psicossomática, ele vai usar justamente esse termo da epistemossomática, porque ele vai dizer o seguinte, que existe uma falha entre esse corpo-organismo e este corpo simbólico, né? Então, é a junção desse corpo, como é que isso vem, né? Isso começa justamente quando o bebê, antes de nascer, ele já está inserido nesse substrato caótico da linguagem, que está antes da linguagem, que é justamente Lalangue, né? Essa lalação, esse sonoro, essa coisa sonora, confusa, que entra, mas que não tem ainda sentido, está antes da sintaxe, né? E é interessante pensar que o Mercador de Veneza, eu peguei justamente essa questão, né, dessa entrada na linguagem. Como é que ele entra na linguagem? Ele tem que pagar, ele tem que perder alguma coisa, né? Então, ele vai dar o exemplo que quando o bebê nasce, então geralmente fala, ele vai se separar da mãe, ele está entrando no novo mundo. Não, ele perde algo dele, que ele vai até chamar essa coisa dessa bolsa da... Ele vai chamar de secundina. Tem algum lugar que ele fala disso, eu não estou lembrada. Então, é justamente para pensar esse substrato caótico que ele é embebido, que ele está ali preso, capturado durante muito tempo, essa enxurrada de significantes que vão depois representá-lo, né? E todo o trabalho aí ele inserido na linguagem, é como ele vai lidar com isso, né? Algo que está muito primitivo. Eu costumo chamar essa parte da linguagem Lalangue como se fosse uma linguagem rupestre, é algo primitivo, né? Outra citação do Lacan para falar disso, ele vai dizer que o sujeito ele é como um escravo mensageiro lá da Grécia Antiga, que carrega no couro cabeludo uma mensagem, mas ele não sabe dizer que mensagem é essa e em que língua foi escrita. Então, isso é muito primitivo, é uma coisa tão rupestre que vem e que ele depois vai ter que lidar com isso. Então, eu costumo dizer assim, de onde vem o sintoma? O sintoma vem de longe, né? Você nem sabe, você precisa fazer uma construção. Então, acho que é isso que eu tenho para dizer para a Mônica. Sobre a Emily, né? Qual o lugar do corpo na pandemia? Eu acho que na pandemia e no atendimento clínico, né? Eu acho que assim, perdemos sim, com a mesma coisa, perdemos alguma coisa quando estamos atendendo. Ela fala do atendimento virtual. Do atendimento virtual, isso. Então, o atendimento virtual, perdemos alguma coisa, porque é uma quebra desse paradigma entre tempo e espaço, isso literalmente quebrou, né? Você pode estar na praia e estar falando com seu analista, você pode estar em viagem, você está falando, mas perde o que? Esse contato, perde justamente o olho no olho, de estar junto, né? Então, com todo esse tempo, não sei se acontece com vocês, mas na minha clínica eu ouço muitas pessoas falarem, eu sinto falta do abraço, eu sinto falta de estar junto, da coisa que o Rodolfo está falando, da pele, né? De estar junto, da coisa da sensibilidade. Isso perdeu? Sim. E temos que resgatar isso? Quando? Mas estamos nos virando com isso. Então, nesse sentido, sobre a clínica na pandemia, estamos nos virando com o que é possível. E isso eu quero resgatar até e falar de algo que o Lacan fala sobre savoir-faire, né?
saber fazer com isso alguma coisa. E eu gosto muito de usar o exemplo, quando vai dizer, né? Quando tem aquele cozinheiro que ele está ali, ele é o melhor cozinheiro, chefe de cozinha, ele está fazendo ali um banquete. E, de repente, ele tem todos os ingredientes. Agora, a questão é, como nós estamos agora na pandemia, temos que fazer alguma coisa faltando um ingrediente. E ele tem que fazer o melhor prato. Eu faço uma analogia com nós atendendo virtualmente, né? É um atendimento, eu acho que temos que pensar também, mas, por outro lado, estamos nos reinventando, porque eu acho que o analítico, a questão do analítico na análise, ele não está restrito a uma sala, a um divã e a um consultório. Ele pode se dar em qualquer momento, em qualquer lugar. Então, nesse sentido, eu acho que é um lugar de reinvenção para todos nós, né? Estamos aprendendo, mas eu sinto falta também dessa coisa do contato, de estar junto, né? Então, às vezes, nós estamos aqui, né, nas lives da própria escola. Então, geralmente, quando termina, eu fico com a sensação de quando estávamos ali presencialmente, e depois a gente vai lá, pega na mão, parabéns, foi legal sua apresentação. Então, tem um contato, e que isso, às vezes, nos deixa num vácuo, num vazio, mas saber fazer com alguma coisa, mesmo faltando esse ingrediente, que eu acho que é fundamental, do contato, do corpo, do físico, né? O que mais? O Rodolfo. O Rodolfo fez uma pergunta muito, muito grande aqui, né? Se não seria essas bordas. Eu vou pegar o final, Rodolfo, né? Para pensar sobre o que dá contorno a esse corpo, né? Esse imaginário. Eu penso que sim. E eu acho que é isso, né? Precisa fazer essa unidade, né? Lá quando Lacan fala do estado do espelho. É preciso tirar uma unidade desse corpo, né? Mas ele está permeado por esse pulsional que entra, né? E todo aerogenizado, e esse pulsional que vai dar esse contorno, mas sempre faltando alguma coisa, sempre nesse ancor, mais ainda, sempre há uma insatisfação, né? Com esse corpo. Que mais? Não sei se eu Bom, respondi, mas acho que deu uma boa conversa. então, eu vou propor a gente fazer agora uma última rodada de questões, dado o avançado da hora, Uhum, e eu vou ler para você mais 3 questões. pois não. Tá? Uma é mais uma questão da nossa colega da Maria Tereza Lamberti. Ela diz assim: falha epistemossomática a resposta lacaniana ao paralelismo psicofísico, que traz já em 1966 em O Lugar da Psicanálise na Medicina. Sua apresentação toca bem nesse ponto irredutível. Gostaria, se possível, de um comentário sobre a contribuição de Lacan para a medicina, subvertendo para a clássica psicossomática. A questão do nosso colega, do nosso amigo também do Corpo Freudiano de São Paulo, do Alan Meyer, ele faz uma questão assim: Graça, o corpo na dança e no canto, você considera mortificado ou exaltado e em êxtase? E a Maria Salles Campos pergunta: o corpo imaginário está para o superego ou subordinado a ele? Tá? Essas 3 questões, né? A Tereza pede para você comentar essa passagem da falha da psicossomática à falha epistemossomática. O Alan pede para você falar da dança e do canto, né? Como é que está tudo que você atribui, né? De mortificação ou de êxtase. E a Maria Salles Campos, o corpo imaginário está mais para o superego ou subordinado a ele?
Vamos lá. Então, Tereza, acho que essa questão, né, sobre a medicina, acho que você sabe, responde muito melhor do que eu, né? Mas o que eu vejo é que essa falha epistemossomática que o Lacan traz acho que é no Ciência e Verdade, e ele vai dizer que a medicina não existe essa falha, né? Que para falar a medicina vai falar muito desse corpo-organismo, esse ele dá conta, mas o corpo pulsional escapa, né? Porque só o sujeito pode falar desse corpo pulsional. Não tem como, porque existe ele vai dizer dessa falha epistemossomática, que ele nem gosta de usar como psicossomática. Eu lembro que ele fala alguma coisa nesse sentido, né? E então ele vai dizer, ele faz uma separação, né, desse corpo organismo e desse corpo pulsional, e que esse corpo pulsional, o diagnóstico pronto, a própria questão da medicina não tem como responder, né? É assim que eu vejo, e que realmente isso pertence a outra, vamos dizer assim, né, outra área. Não tem como responder, a não ser porque precisa que o sujeito fale. Não tem como de você falar, eu sei o que você tem, eu sei o que é melhor para você. Ah, doutor, eu tenho isso aqui, tá bom, então você tem isso. É preciso que o sujeito fale, e fale muito disso, né? Então, essa é uma área que eu acho que tem essa questão. Agora, aqui o Alan, sobre o corpo na dança e no canto, eu acho que a dança e o canto, como o Lacan trabalhou também, e depois ele que resgata a questão da pulsão invocante e da pulsão... a questão da pulsão invocante e essa questão do corpo e da dança, né? Ele tem eu não estou lembrado muito bem, mas eu acho que é Invocações, o livro do Alain de Gevaio, que ele vai falar desse peso do corpo. É quando esse significante ele vai abrir para alguma coisa mais, né? Tem uma leveza. Então acho que ele dá até um exemplo que esse corpo pesado. Eu estou lembrando que naquela conferência do Lacan sobre o sintoma, acho que é 75, ele fala dessa presença pesada do imaginário no corpo, né? E ele vai dizer que a dança e o canto é como se fosse a pulsão invocante, né? Há uma invocação, o sujeito é chamado que ele vai trabalhar até a nota azul, né? Algo que escapa, algo que está a mais, né? E eu acho que isso é libertador, porque isso é pulsional, não é um corpo mortificado, é um corpo, sim, elevado, né? Há uma elevação para isso. Agora, sobre o corpo imaginário, que se está para o superego, subordinado ao superego, eu acho que sim, né? Porque esse corpo imaginário, o que o imaginário faz? O imaginário engana. O imaginário dá um contorno, mas ele há um fechamento, né? Há um fechamento. Então, você fica um pouco à mercê desse superego. Precisa ouvir isso, né? Como que é que isso vem para cada um. Até que ponto você está capturado por essa questão da imagem, está capturado por essa imagem, né? Muitas vezes a gente percebe muito, eu atendo adolescente bastante, né? A coisa da imagem, precisa toda hora, precisa estar reafirmando a imagem, toda hora uma foto, toda hora postar alguma coisa. Então, essa imagem que nunca consegue alcançar o seu dono, vamos dizer assim. É isso aí. Muito bem, Graça, queria te agradecer muito, né? Mas muito mesmo, né? Você trouxe questões extremamente instigantes, foram muitas que surgiram, né? Realmente você produziu uma conversa, né, do corpo, literalmente foi uma conversa do corpo. Eu mesmo tive vontade de poder debater várias vezes aqui com essas ideias que você está trazendo, mas
Isso impediria um pouco que a gente pudesse fazer a palavra circular mais por todo mundo, mas eu acho que se trouxe ideias muito ricas, e para nós que somos do corpo freudiano, né, a nossa reflexão em torno do corpo é uma tarefa constante, não é? A gente deve e precisa reler sempre a psicanálise a partir da perspectiva do corpo. A Graça, então, é autora de muitos trabalhos, né, dessa interlocução de Shakespeare com a psicanálise. Certamente ela vai ter outras ocasiões de vir aqui e vocês terão novas chances de poder dialogar com a nossa amiga, nossa colega, sobre esse tema que ela já trabalha há tanto tempo. Graça, muito obrigado. Até uma próxima. Agradeço muito a todos vocês de terem nos acompanhado até aqui. E agradeço mais uma vez a Amanda e o Gustavo, que na nossa backstage tornaram possível o nosso encontro de novo. Deixo um abraço para todos vocês e até as próximas atividades do Corpo Freudiano de São Paulo, sempre pelo Facebook do Corpo. Tchau, gente. Boa noite. Eu queria agradecer também, Mário. Eu queria agradecer a você, né, por ter aceito o convite. Enriqueceu muito esse debate, né? Aos meus colegas, a todos vocês que estão aí do outro lado. Se quiserem mandar essas questões, se não ficarem muito bem respondidas, quiserem, né, trabalhar comigo para um diálogo sobre essas questões, eu agradeço. Agradeço a todos vocês, a Amanda, o Gustavo, e realmente para mim é uma oportunidade muito grande falar do Shakespeare e falar da psicanálise. São duas... é um momento muito prazeroso poder falar nessa conexão da psicanálise. Isso é uma clínica viva, né, que sempre nos captura. Não é gozo, mas eu me sinto capturada também por isso. Então, boa noite a todos. Obrigada pela participação de vocês e até um breve encontro. Obrigada para vocês. Legal, Graça. Boa noite a todos. Até a próxima.